Você cresceu ouvindo frases do tipo: nossa, como é que você é lerda? Meu Deus, deixa de ser inútil. Como você é agressiva, hein? Nossa senhora, que mole você é. Nossa, deixa de ser bobo, parece um bobo da corte. Nossa, que menino mais esquisito. No começo, isso doía, mas você com o tempo foi se acomodando e acabou aceitando essas determinações como parte de quem você é. Mas hoje, quando você olha para si mesmo, você percebe que você enxerga muito mais esses rótulos do que aquilo que você gostaria de ver em si. Então, me responde uma coisa. Essas determinações, esses rótulos ainda representam quem você é hoje? Ainda diz algo de você hoje? Nesse vídeo, eu quero te mostrar como essas determinações que a gente recebe muito cedo, lá na infância, se tornam a voz que muitas vezes faz a gente duvidar da gente mesmo. E como um adulto saudável, ele é a saída mais sensata, mais saudável para você resgatar a sua identidade e a sua verdadeira autenticidade. Muita gente passa a vida inteira se sentindo incoerente, tentando se explicar o tempo todo, tentando se encaixar nos modelos, se cobrando em excesso. E tudo isso por quê? Porque desde muito cedo ela foi aceitando rótulos que muitas vezes ele não teve nem condição de questionar. Porque muitas vezes esses rótulos, essas determinações, elas chegam para a gente por pessoas muito próximas, pessoas de autoridade sobre nós. Ou então, através de grupos de pessoas, de bullying, de piadas de mau gosto. Quando a gente é criança e escuta a mesma coisa repetidas vezes, a gente não filtra. Não tem estrutura interna para dizer isso é meu, isso é do outro. A gente acredita. E o efeito disto, a longo prazo, é claro que é desastroso. Porque a criança, ela vai se tornando um adulto que vai absorvendo essa identidade que ela não escolheu, carregando um peso que não foi determinado por ela. E é por isso que às vezes a gente tem aquela sensação de inadequação. Você sente isso? A ponto de se perguntar, poxa, existe algum lugar no mundo em que eu me identifique, em que eu me sinta à vontade? Então, hoje eu quero te contar a história da Raquel, uma mulher que passou décadas acreditando que era uma pessoa estúpida, porque ela ouvia isso muitas vezes de pessoas muito próximas dela. Mas um fato mudou um pouco essa realidade. Olá, eu sou Denise Nascimento, sou psicóloga, especialista em transtorno do impulso e regulação emocional. E aqui nesse canal, eu sempre digo que eu tenho a missão de te ajudar a reconhecer e fortalecer o seu adulto saudável, que é aquela parte da sua personalidade que é funcional, que é autoconsciente e que é saudável. Justamente para que você possa desenvolver maturidade emocional para você lidar com os desafios que a vida te exige. Então, se hoje você sente que já passou da hora de parar de duvidar de si, se inscreve aqui no canal e venha fortalecer comigo essa comunidade. Vamos voltando à história da Raquel. A Raquel é uma mulher que tem mais ou menos 42 anos, é extremamente competente, é colega dos colegas, mas recentemente ela se envolveu ali com desentendimento, com uma questão ali com um colega. E ao ser chamada na gerência para esclarecer a situação, ouviu da gerente o seguinte: olha, Raquel, você é uma pessoa muito gentil, muito atenciosa, mas essa rigidez, você tem um pouco de rigidez, eu preciso que você preste um pouco mais atenção a essa rigidez e resolva melhor isso. Olha, a Raquel já havia travado lá atrás, quando ela falou, você é muito gentil, você é muito atenciosa. Como assim? Eu sou gentil, eu sou atenciosa? Eu passei minha vida inteira ouvindo que
porque eu era uma pessoa estúpida. A questão é que a vida da Raquel sempre girou em torno de tentar provar para as pessoas que ela não era estúpida. Então, ela ficava se desculpando antes mesmo de falar, sempre na defensiva, sempre se justificando, seja no trabalho, nas relações ou com os amigos. E quando ela ouviu esse feedback da gerente, isso criou um bang na mente dela. Porque pela primeira vez ela ouviu algo que de fato fazia sentido para ela. Porque lá no fundo, a Raquel sempre soube que ela não era essa pessoa estúpida que falavam que ela era. Como eram pessoas muito próximas que reafirmavam isto para ela o tempo todo, é claro que ela tinha dúvida. Então ela vivia constantemente uma sensação de desarmonia interna, se sentindo sempre errada, confusa. E essa rigidez que a gerente apontou, na verdade, era uma armadura, uma proteção contra essa identidade que ela rejeitava e que ela lutava para provar o contrário. Então, quando ela ouviu as palavras da gerente, algo se abriu dentro dela, uma possibilidade. E ela sentiu um alívio enorme que não cabia dentro do peito. A Raquel mudou a forma dela se relacionar com o outro, ficou mais suave, menos rígida. E a personalidade dela, a identidade que ela sempre demonstrou para as pessoas, pôde aflorar sem o fantasma da estupidez. Talvez você esteja vivendo algo exatamente parecido com o que a Raquel vivia, sentindo esse incômodo constante entre o que você sente que é e o que disseram que você é. Isso drena a sua energia, né? Mas o problema é que te leva para lugares da sua mente muito solitários. Primeiro, a alienação. Porque você deixa de enxergar as suas próprias qualidades, a duvidar delas, para enxergar o que o outro diz sobre você. E depois, a desautorização. Você passa a acreditar que a voz que te rotulou, que disse que você era, tem muito mais força do que a sua própria voz. E aos poucos, você vai se sentindo invisível, insuficiente, como se a sua existência não tivesse muito valor, não fosse necessária. O antídoto para tudo isto existe, mas ele está no fortalecimento do seu adulto saudável. É a parte da sua personalidade mais saudável, que tem o poder de te sustentar quando você decide ser quem você é. É o adulto saudável que consegue dizer para você, olha, presta atenção, isso não é seu, isso é do outro. Não dê tanta importância nisso, deixa isso para lá. Seja quem você é de fato. E você pode até ser imperfeita, pode ser um pouco rígida, até um pouco lerda. Mas você precisa ser capaz de se reconhecer, de se definir por si mesmo, de existir do jeito que você escolhe ser, não o que o outro determina que você deve ser. Eu sei que talvez pareça nesse momento que é algo difícil de se fazer, porque você já viveu muito tempo da sua vida se acostumando a aceitar o que o outro diz que você é. E talvez, por causa disto, o seu lado crítico esteja dizendo, deixa disto, esse tal de adulto saudável é uma invencionice psicológica. Então, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Para aí tudo e presta atenção. Para um pouquinho. Pense em tudo que você já enfrentou na sua vida. Críticas, dores que você vivenciou, momentos difíceis que você passou por eles. Quantas vezes você muitas vezes pensou em desistir,
porque estava difícil, estava pesado, mas você seguiu em frente e não desistiu. Quantas vezes você evitou tomar uma decisão precipitada, escolher de uma forma errada, ou enfrentou uma crise, um luto e sobreviveu a tudo isto? Como você acha que você fez isto? Quem você acha que te ajudou? Claro que foi a parte mais saudável que existe em você. O que a gente chama de adulto saudável. Uma presença interna, adulta, que te sustenta, que te orienta e que te ajuda a encontrar sempre um caminho, mesmo quando tudo parece confuso e incerto. Então, pare de duvidar de você e se dê uma chance. Se teste um pouco mais, se permita ser quem você escolhe ser a partir de agora. Um passo de cada vez. Claro que você não deve fazer isso tudo ao mesmo tempo. Mas sabe como é que você faz? Você se observa, entende o que você quer, põe em jogo, testa, corrige a rota. Você vai se exercitando ser quem você escolhe e entende ser. Acione o seu adulto saudável, confie nele, para que você possa seguir em frente. Isso fez sentido para você? Esse vídeo fez você de alguma forma se enxergar de uma forma diferente? Olha, se sim, você podia escrever aqui no canal, nos comentários, qual rótulo, qual situação incômoda que você quer deixar para trás. Ah, mas não acabou não, porque eu quero te propor um exercício. Pense em algo que te incomoda, um rótulo, uma situação que você carrega, principalmente desde a infância. Agora, para um pouquinho, vá para um lugar calmo e se pergunte: isso é meu? Eu me identifico com isto? Ou é alguém que decidiu que é assim que deve ser para mim? Se questionar é a maneira mais rápida e segura de você acionar o seu adulto saudável. Até o próximo vídeo.